A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Juvenis. Estamos iniciando o nosso quarto trimestre de 2023. Vamos para a nossa lição de número 1, que traz por título A Natureza do Espírito Santo. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na quarta-feira estreou a lição de número 2, pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando esse vídeo no dia 12 de setembro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Então o que é que você faz? Entra no nosso canal, clica lá em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso a todos os nossos materiais, tá bom? Só peço o seguinte: se você gostar, se for útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho, pois toda semana tem vídeo novo em nosso canal. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 1 do Juvenis do quarto trimestre, que traz por título A Natureza do Espírito Santo. Mas antes, quer saber o seguinte: como é que foi o encerramento da sua EBD, o terceiro trimestre? Foi bênção pura, viu? Mas quero saber como é que foi o encerramento. Teve bolo, teve festa, teve apresentações, você apresentou o quê? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, como foi o encerramento do terceiro trimestre na sua escola bíblica dominical. Mas vamos para a nossa aula. Presta atenção, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou fazer a dinâmica com vocês, tá bom? E caso você queira ou precise da dinâmica digitada, tem lá também no nosso blog. Pega o endereço aí, coloca no Google Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer o nosso blog. Você entra, clica no menu Juvenis e você terá acesso à dinâmica digitada e explicações da lição comentada por escrito. Tudo isso para que você possa adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Toda semana tem materiais em nosso canal Descomplicando a Teologia e também nosso blog Descomplicando a Teologia EBD lá no Google. Fique à vontade para compartilhar, passar para os seus professores, viu? Então veja só, você pode iniciar essa aula realizando a dinâmica com seus alunos, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas acerca do título, mas preste atenção também. Você vai fazer as perguntas, mas você não pode responder. Tem professor que é muito apressado. Acalma seu coração, sossegai, espera o tempo certo e a hora certa, tá bom? Nesse primeiro momento você vai estar fazendo as perguntas, mas você não pode responder essas perguntas. Nem você, nem um outro professor substituto que está do seu lado. Ah, pastor, mas meus alunos não gostam de responder pergunta. Eu faço, eles não respondem. O que é que eu posso fazer aqui? Ficar em silêncio também. O seu papel nesse primeiro momento é direcionar as perguntas, fazer as perguntas, mas não pode responder, pois é necessário colocar os nossos alunos para estarem pensando. E preste atenção, quando você faz uma pergunta, eles podem até não responder oralmente, mas vão estar pensando sobre a pergunta, tá bom? Dê para você entender? E nesse primeiro momento é para colocar sua turma a pensar aquilo que será estudado, tá bom? Por exemplo, aqui você pode perguntar o seguinte: quem é o Espírito Santo? Olha, da onde veio o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo foi criado? Quem conhece a sua personalidade? Qual o poder que tem o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é Deus? Quem é mais forte? Quem pode mais? O Espírito Santo ou Deus?
Então, se você for ver, são perguntas que estão dentro do nosso título. Então, cabe a você direcionar as perguntas. Mas veja, você não pode responder agora, nenhum outro professor se estiver na sua classe, tá bom? Por quê, pastor? Porque no decorrer da sua aula, essas perguntas serão todas respondidas. Ganha tempo, segue as nossas dicas. Então, logo após você apresentar a dinâmica e também fazer essas perguntas, você agora pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, meus irmãos, nessa lição de hoje, vamos estar estudando a natureza do Espírito Santo. Em outras palavras, vamos conhecer quem é o Espírito Santo. Quais são os seus atributos? Será que o Espírito Santo é Deus? Já vou dizer, viu? É o Espírito Santo de Deus. Logo, é o Espírito que também ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. A essência é a mesma. Fica preparado aí, porque tem várias informações importantes, viu? Então, vamos estudar acerca do Espírito Santo, Deus, seus atributos, suas qualificações. O que é que nós podemos fazer com o Espírito Santo? O que é que ele faz também em nós? Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte. Veja só, professor, deu para você entender o que foi que eu fiz? Eu mencionei um pouquinho do que nós vamos estar estudando, mas não detalhei nada. Tudo isso para deixar você curioso em participar e assistir minha aula toda. Assim também você deve fazer na sua turma. Agora vamos para nosso versículo em destaque, onde está escrito: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Veja só, aqui é a grande missão dada à igreja, o qual nós, enquanto cristãos, temos a missão de pregar o evangelho a toda criatura, independente da condição financeira, do país, do local. É missão da igreja. Você observou? Missão da igreja e não do pastor ou dos pregadores. Todo cristão tem essa missão. Ide por todo o mundo, e estes que estiverem recebendo a palavra e aceitar a Cristo Jesus, precisa passar pelo processo de ensino, de orientação, para que possam se batizar, que o batismo nós sabemos que é a confissão de fé pública, e estes serão batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que será que o batismo acontece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que será? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder essa pergunta somente nos comentários para quem perguntar, tá bom? Veja só. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é a leitura de segunda até sábado. Poucos professores valorizam. É por isso que lá no meu Instagram, você já pegou o endereço aí do meu Instagram? PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito organizado, para que você possa pegar esse cartaz e compartilhar nas suas redes sociais, enviar para os seus alunos, fazer pergunta, quem pode explicar, quem explicar primeiro vai ganhar o brinde. Tudo isso referente à leitura diária aqui, de segunda até de segunda até sábado, tá bom? Fica à vontade, irmãos, vamos motivar nossos alunos, vamos colocar esses juvenis para ler Bíblia Sagrada cada vez mais. Agora, a leitura diária de segunda-feira. O Espírito Santo é Deus. Terça-feira, o Espírito Santo é onipresente. Olha, quarta-feira, o Espírito Santo nos consola. Quinta-feira, o Espírito Santo nos dá vida. Sexta-feira, o Espírito Santo é soberano. Sábado, o Espírito Santo nos ensina. Domingo é o título da nossa lição, a natureza do Espírito Santo. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de João, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8, logo após 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 13. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos participativa. Vamos colocar os nossos juvenis para estar lendo a Bíblia Sagrada cada vez mais, porque é a palavra de Deus que liberta, que transforma o homem. Agora vamos para o nosso tópico 1, que traz por título: quem é o Espírito Santo? No item 1, ele é Deus. Observe. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é a mesma substância, da mesma espécie e do mesmo poder e glória do Pai e do Filho. Ele não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. Por isso mesmo é inclinado, autoexistente e absolutamente autônomo.
Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo, pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho, diferentemente dos homens e dos anjos que foram criados, e dependente do Criador. O Espírito Santo não depende de nada, pois ele é o Senhor. Este Senhor é o Espírito. É importante ressaltar que, apesar de o Espírito Santo ser chamado de a terceira pessoa da Trindade, não se pode entender essa denominação como uma posição hierárquica. Não existe, em essência, nenhuma pessoa superior ou inferior na Trindade. Presta atenção no seguinte: existe aí uma grande confusão acerca do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo é a força de Deus. Olha, o Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Então, muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo, ele vem de Deus, mas que ele não é Deus. Olha, é a força de Deus, é o poder de Deus, mas, no entanto, ele não é de Deus. Ele vem de Deus, sabe? É a força, é o poder de Deus. Te pergunto, você crê dessa forma? Quem é o Espírito Santo para você? Qual o poder do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo, ele é a força de Deus, o poder de Deus, ou ele também é Deus? Será que o Espírito Santo pode ser adorado? Meu Deus do céu! Será que o Espírito Santo pode ser adorado, reverenciado, cultuado também? Será? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, viu? Mas preste atenção aqui agora. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele não é a força de Deus. É isso aí. O Espírito Santo, ele não é o poder de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Tem todos os atributos divinos, tem todo o poder divino. O Espírito Santo, ele tem poder de fazer aquilo que lhe apraz. Assim como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo também tem a mesma essência, o mesmo poder, mas, no entanto, tem função diferente. Olha, Deus, ele tem a sua função, Jesus tem a sua função e o Espírito Santo também tem a sua função, mas esses três formam o único Deus, aquele que tem todo o poder. A essência de Deus é a mesma, mas dividida em três pessoas distintas. Deu para você entender? Deus, ele não é Jesus, mas Jesus é Deus. Olha, o Espírito Santo, ele não é Deus, mas ele também, o Espírito Santo não é Jesus, mas o Espírito Santo também é Deus. Então, essas palavras é necessário conversar com seus alunos, que tem muitas pessoas aí desprezando o Espírito Santo. Para você ver, deixa aqui nos comentários, viu? Você já viu alguma pessoa dando glória ao Espírito Santo? Você tem esse hábito de dar glória ao Espírito Santo? Será que você tem de cultuar o Espírito Santo? Você já fez alguma coisa disso? Deu glória a Deus, reverenciou, cultuou o Espírito Santo? Deixa aqui nos comentários o seu posicionamento com relação a isso. Estou lhe falando, aqui o alimento é forte, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico, o item 2 da nossa lição, que traz por título, um ser pessoal. Observe, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma mera influência, energia ou poder como algumas pessoas acreditam. Sua personalidade é defendida na Bíblia, onde são revelados todos os elementos que constituem a personalidade do Espírito Santo, como intelecto, emoção e vontade. O Senhor Jesus chama o Espírito Santo de um consolador, tradução do termo grego, que, segundo o dicionário, significa confortador, ajudador, advogado, conselheiro e consolador, que são atribuições tipicamente pessoais, ou seja, relacionadas à pessoa. Quando Jesus chama o Espírito Santo de outro Consolador, significa que, assim como Jesus, o Espírito Santo continuaria a mesma tarefa de consolação. Jesus não é uma força ou energia consoladora, ele é uma pessoa que consola a outras. Assim, o Espírito Santo também é um ser pessoal que se relaciona conosco. Preste atenção, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quando eu digo Espírito Santo, ele é uma pessoa, não estou dizendo que ele é um ser humano. Que nós pensamos muito nisso. Uma pessoa é aquele que é ser humano. O ser humano, ele é uma pessoa. Mas o que faz o ser humano ser uma pessoa é a sua personalidade. Olha, o ser humano, o que faz o ser humano é a sua personalidade. Tem a ver muito com o seu intelecto,
sua vontade e suas emoções. E nessa personalidade, olha, pessoa, personalidade, pessoa vem de persona, de personalidade também. Então, o Espírito Santo também tem a sua personalidade. Veja só, o Espírito Santo não é um ser humano, ele tem personalidade. Por que ele tem personalidade, pastor? Porque ele tem intelecto, ele tem vontade e ele tem emoções. Por isso que o Espírito Santo é uma pessoa, porque tem todos os atributos relacionados a uma pessoa, a uma personalidade, tá bom? E nós, enquanto cristãos, precisamos conhecer a personalidade do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Pois assim, vamos tirar da nossa mente que o Espírito Santo é um vento, que o Espírito Santo é uma força. Não é, porque ele tem uma personalidade. Tanto que a Bíblia Sagrada lhe chama de o Consolador. Não diz que o Espírito Santo ele é a consolação. Diz que ele é o Consolador, aquele que consola. Olha, o Espírito Santo ele é o Consolador, aquele que consola, e não a consolação de Deus. Deu para você entender a diferença? Além disso, ele pode ser chamado de confortador, ajudador, advogado, conselheiro, consolador. Tudo isso aqui tem a ver com a personalidade do Espírito Santo, dos atributos pessoais também, que ele fala para conosco. O Espírito Santo, ele age, ele fala. Meu Deus, tem muita coisa ainda para a gente estudar, viu? Já vou perguntar, viu? Está gostando dessa aula? Está aprendendo alguma coisa? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Dando seguimento ao nosso primeiro tópico, segundo item, destaco o seguinte parágrafo. Outros aspectos que confirmam o Espírito Santo como ser pessoal é que ele tem uma vontade, ele se entristece, ele ora, ele fala. O Espírito Santo relaciona-se com os crentes de maneira pessoal, pois somente a pessoa poderia agir como mestre, consolador, santificador e guia. Ele ensina, fala, guia em toda a verdade, julga, ama, contende, convida e principalmente intercede. Sobre o relacionamento pessoal do Espírito Santo conosco, abordaremos com mais profundidade em outras lições. Dê para você perceber que todos os atributos relacionados a uma pessoa, o Espírito Santo também ele tem. Por quê? Porque ele tem uma personalidade, por isso que ele fala, ele se entristece, ele nos orienta, ele nos conforta, ele está sempre conosco, nos ajudando, ele fala. Tudo isso são atributos relacionados a uma pessoa, e isso nós podemos achar no Espírito Santo lendo a Bíblia Sagrada. Quer conhecer mais sobre o Espírito Santo? Leia a Bíblia, leia a Bíblia. É por isso que vou aproveitar a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, você vai achar um link para que você possa estar no nosso grupo de informações e assim se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia e receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Por isso, venha ser membro. Agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a natureza divina do Espírito Santo. Observe. Das muitas experiências relacionadas por Lucas em Atos dos Apóstolos, temos um relato intrigante de Ananias e Safira, no contexto de íntima comunhão entre os irmãos da igreja primitiva. O casal decide vender uma propriedade para entregar o dinheiro da venda aos apóstolos. Ao ver o resultado, Ananias ficou arrependido e decidiu mentir com o apoio da esposa sobre o valor angariado com a venda.
entregaram apenas uma parte e retiveram a outra, pensando que estavam enganando apenas aos apóstolos. Eles sofreram a repreensão do apóstolo Pedro e o casal acabou morto. Meu Deus, forte essa passagem daqui, viu? Mas preste atenção. A igreja primitiva, os irmãos da igreja primitiva, estavam pegando o costume seguinte: aqueles que tinham bastante propriedades, que tinham posse, estavam vendendo as suas posses, entregando na mão dos apóstolos, para que eles pudessem estar cuidando, zelando de muitos irmãos que estavam passando por necessidades. Presta atenção, a igreja estava iniciando, muitas dificuldades tiveram, mas no entanto, muitos irmãos estavam vendendo sua propriedade, chegava lá, entregava na mão dos apóstolos aqui, ó, o apóstolo, ô meu pastor, ô Pedro, ô Tiago, eu vendi minha propriedade, mas quero doar para a igreja, para que vocês possam estar distribuindo para os irmãos que estão passando por necessidade. E você sabe que isso é um ato muito nobre. A igreja, eu creio, glorificava, falava em mistério, era bênção pura. Ananias, olha, presta atenção, Ananias e sua esposa começaram a ver isso. E eles também tinham uma propriedade e resolveram vender esta propriedade. E disseram, vamos vender a propriedade e entregar também nas mãos dos apóstolos, para que toda a igreja possa perceber, olha, pensamento meu, viu? Para que toda a igreja possa perceber que nós também fizemos a mesma coisa. Vendemos a nossa propriedade, entregamos na mão dos apóstolos, então nós também merecemos aplausos, reconhecimento. Meu Deus, o que tem de gente assim, viu? Querendo fazer as coisas na igreja para ser visto, para ser reconhecido. Você entendeu, professor? Como esse ato estava acontecendo constantemente. Eu creio que Ananias, tentando aparecer, se mostrar também, quis fazer o mesmo ato. Mas depois que ele vendeu a propriedade, pegou o dinheiro, o coração dele mudou. Ele disse, rapaz, vou dar esse dinheiro todo, e o que vai ser da gente? Como é que a gente vai sobreviver? Como é que nós vamos criar nossos filhos? Vamos fazer o seguinte, já que nós vendemos e está todo mundo entregando, vamos entregar somente a metade. Por exemplo, né? Eles venderam a propriedade, vamos colocar por 100 mil. Resolveram mentir e dizer, olha, nós vendemos por 50 mil. E assim estariam ganhando reconhecimento da igreja, pois estaria dando oferta de 50 mil na igreja primitiva, já é alguma coisa, não é isso? Mas, no entanto, eles ficariam ainda com 50 mil guardados. Mas eles não perceberam, nem imaginaram que esse ato deles poderia contaminar a igreja primitiva, poderia virar costume na igreja primitiva. Por isso, quando eles chegam diante do pastor da igreja, diante de Pedro, o Espírito Santo já tinha revelado a Pedro, e os dois, o casal, acaba morrendo. E Pedro deixa bastante claro que estaria acontecendo aquilo porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus sabe tudo, está em tudo, conhece tudo. Então presta atenção, esse ato deles foi uma mentira ao Espírito Santo de Deus que fala na igreja, e por isso ambos morreram. Daí eu destaco, o Espírito Santo é uma pessoa. Tanto que nós não devemos mentir ao Espírito Santo. Mas presta atenção, poder mentir, você pode mentir ao Espírito Santo. Você não deve, senão vai sofrer as consequências da sua mentira. Você também pode resistir ao Espírito Santo, mas no entanto não deve resistir ao Espírito Santo. Digo até mais, você pode também entristecer o Espírito Santo. Mas eu digo, não faça isso porque o prejuízo é grande. Então vejamos, nós podemos mentir para o Espírito Santo, nós podemos resistir ao Espírito Santo e nós podemos entristecer o Espírito Santo. Mas, no entanto, quem toma essa atitude de mentir, entristecer e resistir, terá suas consequências. Ananias e Safira morreram diante do altar de Deus porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Te pergunto, e tu vai ter essa coragem de mentir também? Acalma teu coração. Destaco ainda nesse segundo tópico o seguinte parágrafo. O que chama a atenção e se relaciona diretamente com esta lição é a afirmação de Pedro. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aqui está muito clara a natureza divina do Espírito Santo, pois ele e Deus são da mesma natureza e de uma só substância. A Bíblia revela que os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, assim como as mesmas obras de Deus, também pertencem ao Espírito Santo. Essas obras atribuídas a ele serão detalhadas nas outras lições deste trimestre.
Daí porque o comentarista traz à tona acerca dessa história de Ananias e Safira, para comprovar que o Espírito Santo ele é divino, que o Espírito Santo ele tem atributos que estão restritos exclusivamente a Deus e a Jesus Cristo. Tudo isso para deixar claro, o Espírito Santo ele é Deus, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele conhece teus pensamentos e nós não podemos mentir ao Espírito Santo. Olha, nós não podemos tentar enganar o Espírito Santo, porque isso trará consequências negativas na vida do ser humano. Por isso, adore o Espírito Santo, reverencie o Espírito Santo, ande na presença, tome cuidado, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Antes de você fazer qualquer coisa errada, o Espírito Santo vai falar no teu coração: não faça, não vá, não pegue, não olhe. O Espírito Santo fala ao nosso coração para que nós não possamos tomar atitudes erradas, para que nós não venhamos errar o alvo. Pois sabemos, pecar é errar o alvo. Deus nos destinou para a vida santa, para a vida digna diante da sua presença. Mas, no entanto, muitas pessoas, muitos juvenis, têm pegado o caminho errado, têm errado o alvo diante de Deus, ou seja, têm pecado e terão consequências na sua vida. Mas nesse trimestre vamos estudar a pessoa do Espírito Santo, que vai te dar força, vai te dar gás a continuar fazendo a obra do Senhor e também rejeitando o pecado. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: o Espírito Santo é onisciente. O que quer dizer onisciente? Deixa aqui nos comentários. O que significa onisciência, tá bom? Deixa aqui, veja só. Onisciência é a capacidade de saber todas as coisas. Entendemos que se trata de um atributo divino, pois somente Deus é sabedor de tudo. Logo, o Espírito Santo também é, pois já vimos que ele também é Deus. Ele sabe quem somos, o que fazemos, aonde vamos, o que pensamos. Por isso, é impossível tentar fugir de seus olhos depois de fazermos algo de errado. Meu Deus, o Espírito Santo, ele é onisciente. Mas preste atenção. A onisciência é exigida de qualquer pessoa, de qualquer ser que quer ser Deus. Qualquer pessoa, eu sou um Deus, você precisa ser onisciente. Você precisa saber de todas as coisas e saber no exato momento, na hora certa, e não ficar pesquisando e estudando. Por isso que esse atributo de onisciência, de saber de todas as coisas, nós podemos encontrar em Deus, em Jesus e no Espírito Santo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque na história da humanidade já tiveram muitas pessoas se colocando na posição de ser Deus. Tão somente por causa do seu poder e a sua autoridade que tinha. Mata, matava, prende, prendia. Então já teve pessoas na história que por causa da sua autoridade pegaram esse título e falaram: eu sou Deus. Mas não pode ser Deus, não é o seu poder, a sua autoridade, o seu dinheiro que ele faz você ser Deus. Muito pelo contrário, você precisa ser onisciente. Você sabe de todas as coisas, então você sabe o que eu estou pensando aqui agora? Claro que não, sabe por quê? Porque o ser humano não pode ser Deus jamais. Por isso que nós não podemos adorar, reverenciar, orar, pedir nada, porque nós somos seres humanos limitados. Eita, Jesus amado, nós somos seres humanos limitados e nós não temos esse atributo da onisciência, só encontramos em Deus, Jesus e no Espírito Santo. Por isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Vamos servir e adorar Ele constantemente. Dando seguimento ainda nesse segundo tópico e o primeiro item, destaca o seguinte parágrafo. Paulo declara com veemência o poder do Espírito Santo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que as profundezas de Deus. O salmista diz: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Nada escapa ao conhecimento do Espírito Santo. Por isso, devemos ter reverência e ao mesmo tempo gratidão, pois sabemos que se cometemos algum tipo de pecado, podemos nos aproximar dele com arrependimento e contar com a graça de Deus para nos perdoar. Letra B, confiança, porque se ele nos assiste, sabe também nos livrar de situações difíceis.
pois ele é conhecedor do futuro. Irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus porque ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo, ele sabe os nossos pensamentos, ele sonda os nossos pensamentos. O Espírito Santo também é Deus porque ele é onipresente, ele está em qualquer lugar, está comigo aqui agora e está com você também, porque o Espírito Santo ele é onipresente. Eita maravilha! O Espírito Santo ele é eterno, ele não foi criado por Deus, ele existe, ponto final. O Espírito Santo não foi criado, ele existe desde a eternidade. E você sabe também, porque eu já disse aqui, que para ser Deus precisa ser, pastor, que significa ser eterno, é você não ter um princípio e não ter um fim. Por isso que o ser humano não é eterno, porque nós tivemos um princípio, nós fomos criados. Os anjos também não são eternos, porque também foram criados por Deus. A terra também não é eterna, porque ela foi criada por Deus. Por isso que Deus, Jesus e o Espírito Santo são eternos, porque eles existem desde a eternidade, em todo tempo, em todo momento, sempre existiu e sempre existirá, porque ele é Deus. Eita, o Espírito Santo é Deus, nosso Deus ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, e eu sou apenas servo, sou bichinho de Jacó, meu Deus do céu. E você, quem é na fila do pão? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: o Espírito Santo é regenerador. Além de onisciente, o Espírito Santo desempenha uma função maravilhosa, cooperando com Cristo na obra da salvação humana. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, operando em nós o novo nascimento, a obra da regeneração, que é invisível aos homens. Infelizmente, muitos dizem que aceitaram a Cristo, mas não passaram pelo processo do novo nascimento. Presta atenção, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que vai nos convencer que nós somos pecadores, que estamos errados, que nós não podemos pecar, que o pecado nos afasta de Deus. Por isso, precisamos pregar a palavra de Deus, porque a palavra vai libertar. Quando você prega a palavra de Deus, o Espírito Santo pega essa palavra que você está direcionando e começa a penetrar agora no coração do pecador, convencendo o pecador dos seus atos, do arrependimento, da mudança de vida, da transformação. Por isso, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Começa a falar: você está errado, é prejuízo, você não vai ser salvo. Você precisa aceitar a Jesus. Você precisa entregar sua vida a Ele para que possa te limpar, te purificar. Então o Espírito Santo de Deus começa a agir na mente humana, no coração do homem, na alma do homem, demonstrando que ele é pecador e precisa de Deus. Amém? Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, também da justiça. Deixa bastante claro que todo ato de Deus tem a ver com a sua justiça. Logo, se você plantar coisas boas, você vai estar colhendo coisas boas. Olha, se você faz aquilo que é reto, aquilo que é justo, você terá a justiça de Deus, porque o homem colhe aquilo que ele planta. Por exemplo, se você aceitar a Cristo, a justiça de Deus vai lhe dar salvação, porque ele é justo. E para ter a salvação, basta aceitar a Cristo Jesus. Mas, no entanto, também, presta atenção agora, viu? Mas, no entanto, se você não quer aceitar a Jesus, você não terá salvação, porque a justiça de Deus, a salvação, é para todo aquele que crê. Então, Jesus só pode salvar aquele que crê. Está entendendo o ato da justiça? Nos convencer da justiça é o seguinte: se você aceitar a Cristo, você terá salvação, porque isso é um ato de justiça de Deus. Mas também, se você não quiser aceitar Jesus, você não será salvo. E isso também é um ato de ser justo. Se aceitou, tem a salvação. Se não aceitou, não tem a salvação, porque você não quer, você está abrindo mão da salvação em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, e agora também vem o juízo. Irmãos, prestem atenção, viu? Nos convence também do juízo. Irmãos, muitas pessoas que estão agora nas festas, se prostituindo, adulterando, fornicando, assistindo pornografia, fazendo coisas que não agradam a Deus, essas pessoas vão sofrer, vão cair no juízo de Deus, na condenação. Mas não é porque Deus não ama essas pessoas, não é porque Deus não quer salvar essas pessoas, é porque estes, por decisão própria, fez do seu livre-arbítrio o pecado. Em vez de passar pela porta apertada, pelo caminho estreito, preferiram passar pela porta larga, caminhar no caminho espaçoso,
forçoso, e isso terá consequências na sua vida. Vai sofrer o juízo de Deus. Mas, no entanto, Deus é longânimo. Eita, Jesus amado, talvez. Por isso que Cristo não veio ainda. Ele está dando novas oportunidades para que você possa aceitar a Cristo, sua família possa aceitar a Cristo, seu filho, seu marido, seu esposo, sua vizinhança possa aceitar a Cristo. Talvez por isso que ele ainda não veio. Está aguardando muitas pessoas se converterem dos seus pecados. Digo até mais, até mesmo crentes. Como assim, pastor? Crentes? É isso aí. O que tem de gente na igreja, presta atenção, viu? O que tem de gente na igreja, que está na igreja, canta na igreja, prega na igreja, mas a sua vida não é de crente, não. Tem pessoas que só são cristãs quando estão dentro das igrejas, mas quando sai na rua, na escola, no trabalho, nas redes sociais, não são cristãos nem aqui nem em outro lugar. Dê para você entender o mistério? E o Espírito Santo trabalha em nós, nos convencendo também do juízo de Deus. Aquilo que você estiver plantando aqui, você vai colher na eternidade. Ou no céu, na Nova Jerusalém que descerá no céu, ou no lago de fogo. Eu te pergunto, aonde tu passarás a eternidade? O que você quer conhecer? A Nova Jerusalém que descerá do céu ou o lago de fogo? Ah, pastor, eu quero conhecer a Nova Jerusalém. Então, se liberte do pecado, deixa toda a pornografia, deixa tudo aquilo que não agrada ao Senhor e se aproxima mais dele, pois assim alcançará a tua salvação, a tua libertação. Agora o nosso terceiro tópico, o item 1, que traz por título, o que é regeneração? Presta atenção. Regeneração é a transformação do pecador em uma nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa obra é também conhecida como novo nascimento. O nascer de novo é nascer do Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Veja só, regeneração. Regeneração deve ser o sonho de todo mundo. É a meta da humanidade, precisa ser regenerada. Mas esse processo de regeneração acontece quando a pessoa aceita Jesus Cristo. Olha, a regeneração só pode acontecer na vida da pessoa que se entregou a Jesus Cristo verdadeiramente. Vai passar pelo processo de transformação. Na verdade, precisa nascer de novo. Porque nós nascemos no pecado. O pecado habita em nós, na nossa genética, no nosso pensamento, nos nossos lábios, na nossa mão, no nosso pé, na nossa vontade. Nós nascemos com o vírus do pecado. Por isso, somos inclinados constantemente ao pecado. Por isso que muitas pessoas vivem para praticar o pecado. Tem pessoas que acordam pecando e vão dormir pecando. Pecam constantemente porque nasceram do pecado, se agradaram do pecado e vivem no pecado. Mas, no entanto, Deus tem um projeto de transformação, de libertação. E esse processo fica evidente na cruz do Calvário, o qual o próprio Deus, o Filho de Deus, se entregou por salvação, para que hoje nós pudéssemos estar salvos e assim passarmos pelo processo chamado de regeneração, que é nascer. Porque quando nós aceitamos a Cristo, passamos agora a ter o Espírito Santo de Deus morando em nós, habitando em nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós, por isso somos templo do Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer uma limpeza, uma purificação, uma santificação, uma faxina em nosso coração, em nossa mente, em nossos atos, em nossas palavras. Então o Espírito Santo começa a agir em nós. Esse processo do Espírito Santo fazer uma faxina, fazer uma limpeza, é que nós chamamos aqui de regeneração. Nós vamos nascer de novo. Nós vamos nascer de novo. Vamos deixar de habitar no pecado, viver pecando constantemente. Precisamos abandonar o pecado e se aproximar mais de Deus. Daí a necessidade também de andarmos no Espírito, falarmos no Espírito, pensarmos no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Daí a necessidade, irmãos, de termos comunhão com o Espírito Santo de Deus, de nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo, agora nascer, irmãos, do Espírito, novos pensamentos, novas palavras, novas vontades. Por exemplo, você e eu preciso ter vontade, prazer, alegria de ler a Bíblia Sagrada, de estudar a revista da Escola Dominical, porque isso comprova que eu estou inclinado para as coisas de Deus. Mas tem pessoas por aí, preste atenção aqui agora, viu? Chega mais perto aqui, viu? Mas tem pessoas por aí que só conseguem sentir prazer nas coisas do mundo. Sabe por quê? Não nasceu de novo ainda. Ainda continua na carne.
Eita, no pecado, as pessoas que já passaram pelo processo de regeneração, de nascimento de novo, os seus desejos, as suas vontades precisam ser transformadas. Você que nasceu de novo tem que estar inclinado para as coisas de Deus. O homem que não nasceu de novo está inclinado para as coisas do mundo. Deu para perceber a diferença? Se eu nasci de novo, o meu prazer está na lei do Senhor. Olha, se eu não nasci de novo, o meu prazer está no mundo. Te pergunto, onde está o teu prazer? Você tem prazer, tem alegria de estar na igreja, de cultuar, de ler a Bíblia Sagrada, de participar da escola dominical? Será que isso lhe dá prazer? Lhe dá alegria, gozo na sua alma? Ou você só sente prazer, alegria, quando está assistindo o que não deve, vendo o que não deve, conversando o que não deve, fazendo o que não deve? Aonde está o teu prazer? Será que está na lei do Senhor? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o que é novo nascimento? Observe, quando Nicodemos procurou Jesus a fim de saber o que era preciso fazer para ir ao céu, o mestre lhe disse que era necessário nascer de novo. Nicodemos não conseguiu entender essa verdade, porque ele não tinha dentro de si o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nascer de novo não é reencarnação, como ensina os espíritas. Regenerar quer dizer fazer de novo. Este não é um processo natural de mudança social, de ambiente ou simples forma de pensar. Trata-se de uma transformação integral do interior. Só mesmo o Espírito Santo é capaz de operar tal mudança. Eu acho interessante você perceber que o Espírito Santo é ele que faz essa mudança, essa transformação até mesmo de gosto, de pensamentos, de vontades. Quando nós não estamos em Cristo Jesus, quando nós não aceitamos e nós não entregamos a nossa vida, a gente só sente alegria nas coisas do mundo, na bebida, nos vícios, nas coisas que não agradam a Deus. Mas de repente, quando você aceitou a Jesus Cristo, o seu desejo, a sua vontade foi mudada, foi transformada. Quantas pessoas gostavam da bebida e hoje não aguenta ver nem o cheiro da bebida? O que é isso? A transformação, a regeneração que o Espírito Santo fez na vida dessa pessoa, que aquilo que lhe dava prazer hoje lhe traz nojo. O que é isso? É nascer de novo, nascer do Espírito, com a vida diferente, comportamento diferente, desejos diferentes. E isso quem faz é o Espírito Santo. Não é o pastor, não são as irmãs não, viu? Que tem muita gente por aí pensando que pode transformar a vida do outro. Não, tem que deixar, tem que largar, não vai pro céu. Calma, calma, calma. Na vida de cada pessoa existe um processo. E esse processo de nascer de novo para uns vai demorar mais um pouco, para outros será mais rápido. Mas, no entanto, se permitir, o Espírito Santo transforma, liberta a vida de cada pessoa. Mas precisamos dar tempo ao tempo. É claro, a pessoa precisa abrir o seu coração, o seu entendimento, para que o Espírito Santo possa fazer morada e transformar. Mas é um processo, irmãos. Sem falar que a própria santificação é um processo contínuo. Quando você aceita Cristo Jesus verdadeiramente, naquele momento, se você morrer, você vai morar no céu. Mas como você ficou vivo, vai precisar passar por um processo de santificação contínua. Todos os dias vai precisar rejeitar o pecado e se aproximar mais de Deus. Mas fica tranquilo, o próprio Espírito Santo nos ajuda, nos capacita a passar por esse processo de santificação, de renunciar a si mesmo. O próprio Jesus Cristo, ele disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Mas esse processo de santificação, de regeneração, é o próprio Espírito Santo que habita em nós, que está conosco, que vai dizer: não pega, não assista não, não vai não, para dessas conversas. Espírito Santo, Deus fala conosco constantemente, nos orientando com a boa e perfeita vontade de Deus, nos orientando o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós não podemos fazer, até porque o nosso pastor, a nossa liderança, o nosso professor, o nosso superintendente não está conosco constantemente, mas o Espírito Santo de Deus, ele está e vê tudo, viu? Preste atenção, professor, fale com seus alunos, com seus juvenis também. O Espírito Santo de Deus está onde você está. O Espírito Santo de Deus vê aquilo que você faz. O Espírito Santo ouve aquilo que você ouve.
O Espírito Santo assiste aquilo que você está assistindo. Meu Deus do céu, ele sabe tudo. Não tem como fugir aos olhos de Deus. Ele contempla tudo aquilo que você faz durante o dia todo, viu? Vigia, crente. Toma cuidado, tem muitas pessoas cantando aí nas igrejas, pregando nas igrejas, sapateando nas igrejas, falando línguas estando na igreja, mas no entanto, não vai pro céu não, viu? Vigia, toma cuidado com a tua vida. Dando seguimento ao nosso terceiro tópico, segundo item, destaca o seguinte parágrafo. O mundo não nos compreende, porque falamos de uma realidade de vida que só é compreensível no campo espiritual. Portanto, só os que nasceram de novo podem compreender isso claramente. Irmãos, nós falamos do Espírito, nós falamos do céu, nós falamos de Deus. Nossa linguagem é totalmente diferente, ou deveria ser diferente, das pessoas do mundo. Os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos. Por exemplo, né? Qual o seu maior sonho? Ah, pastor, ficar rico. Meu maior sonho é me formar. Meu maior sonho é casar. É ter uma casa própria, é ter uma fazenda, é ter um carro, é ter uma moto. E na verdade não deveria ser. O seu maior sonho é que acontecesse agora o arrebatamento da igreja. E meu Deus do céu, te peguei dessa, né? Irmãos, esse é o nosso maior sonho, o nosso maior foco. Não quer dizer, presta atenção também, viu? Isso não quer dizer que você não possa desejar um carro, uma fazenda, um carro, mas o seu foco de vida, a sua meta, deveria ser na volta de Cristo. Tudo isso aqui, irmãos, são consequências. Você vai trabalhando, vai adquirindo, mas a sua vida diante de Deus precisa estar intacta, precisa nascer de novo. O nosso maior desejo tem que ser Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas hoje em dia, muitos lugares por aí, juvenis, é casamento, é carro, é moto, é apartamento, e o céu fica por último lugar. Será que isso está acontecendo também na sua classe? Irmãos, converse com seus juvenis, sabe? A nossa vontade, o nosso desejo tem que estar nas coisas de Deus e não nas coisas deste mundo. Agora chega o momento da nossa conclusão, onde está escrito: a Trindade é uma realidade bíblica. As páginas da Bíblia revelam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas pessoas se relacionam com o Pai e com o Filho, mas desprezam a pessoa bendita do Espírito Santo. Esperamos ter chamado a atenção para a necessidade de buscarmos um relacionamento com o Espírito Santo. Assim, o cristão pode provar de um encontro pleno com Deus. Eita Jesus, viu? Existe um livro bastante famoso chamado Bom Dia Espírito Santo, onde nos recomenda a gente dar bom dia, né? Que Deus seja louvado, exaltar, agradecer o seu dia, a sua noite, já amanhecer com toda alegria, com toda disposição, falar com a esposa, Pai do Senhor, com meu filho, Pai do Senhor, acordar de uma forma alegre, com a presença de Deus na sua vida, com o Espírito, entender que o Espírito Santo está com você. Você está lavando a roupa? O Espírito Santo está com você. Está lavando os pratos? O Espírito Santo está com você. Está varrendo a casa? O Espírito Santo está com você. Está na escola? O Espírito Santo está com você. Por quê, pastor? Porque ele habita em mim, ele habita no meu coração. Meu Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas no entanto cabe no meu coração, cabe no seu coração, em nome de Jesus de Nazaré. Eita maravilha, viu? Quer saber o seguinte? Gostou dessa aula? Foi útil para você? Mas você se inscreveu no canal? Deixa o seu like, fez seu comentário. Pelo amor de Deus, crente, que professor é esse, viu? Pelo amor de Deus, me ajude. Agora sim. Muito obrigado, você que comenta nossos vídeos, você que deixa o seu like, você que é membro, você que é inscrito. Deus te abençoe cada vez mais, viu? Toda semana nós estamos aqui gravando videoaulas e também dinâmicas da revista do Juvenis, viu? E já vou avisando, não terminou agora não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica. Espero que você goste. Fica conosco até o final. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista do Juvenis. Estamos iniciando o quarto trimestre de 2023. Vamos estudar hoje a lição de número 1, que traz por título A Natureza do Espírito Santo. Meu Deus, se prepara aí, viu? Pois aqui o alimento é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical. Comentamos toda semana a lição de adultos,
jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na quarta-feira estreou a lição de número 2, pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana para você ver. Estou gravando essa aula, essa dinâmica, no dia 13 de setembro, e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Então, pastor, o que é que eu faço para assistir o vídeo da minha lição? É só você entrar em nosso canal, clicar em vídeos ou em playlist, assim você terá acesso a todos os nossos vídeos, tá bom? Postamos com uma semana de antecedência, fica ligado. É por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, pois quando tiver um vídeo novo no nosso canal, o YouTube estará ali comunicando, tá bom? Até porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas agora, sem demora, vamos para nossa primeira dinâmica da lição de número 1 do Juvenis do quarto trimestre, que traz por título A Natureza do Espírito Santo de Deus. Veja só, nós vamos trabalhar nessa primeira atividade ou dinâmica a questão de algumas funções do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Sabemos muito bem que o Espírito Santo é conhecido no original como Paracletos, que significa consolador, dentre outras coisas. Então vamos trabalhar nessa nossa primeira dinâmica o próprio nome do Espírito Santo, que é conhecido como Paracletos. Tá bom? Veja só o que fazer. Prepara aí um cartaz bonito e bem organizado e também alguns brindes, viu? Faça semelhante ao meu, semelhante com relação ao conteúdo, não com a boniteza, viu? Que os meus cartazes só o sangue de Jesus. Mas você não pode dar risada não, viu? Estou de olho. Veja só, fiz o cartaz aqui, ó. Tem surpresa e tudo aqui agora, hein? Inovei. Veja só, você vai confeccionar um cartaz com o nome Paracletos. Logo após você coloca Confortador e coloca aqui um brinde, ó. Bota aqui uma bala de chocolate. Depois, ajudador, coloca outro brinde. Advogado, um outro brinde. Conselheiro, um outro brinde. E consolador, um outro brinde. São 5 características do Espírito Santo: confortador, ajudador, advogado, conselheiro e consolador. Em cada item desse, você vai levar... Deixei aqui o meu até já preso aqui, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, esse cartaz vai ficar exposto da sala de aula. Você já pode fazer até no início da sua aula, tá bom? Deixa o cartaz exposto da sala e vai informar o seguinte, olha, eu gostaria que vocês fizessem aqui uma aplicação, me explicasse como e por que o Espírito Santo ele é confortador. Olha, por que e como o Espírito Santo ele é advogado. Quando é que ele exerce essa função em nossa vida? Então você vai estar perguntando para os seus alunos e vai dizer o seguinte, olha, o aluno que der a melhor resposta, trazer o melhor exemplo, vai ganhar o brinde que está aqui. Veja só tem apenas 5 lembranças, então vai ser a melhor resposta. Quem quiser participar, fica à vontade, viu? Então você vai incentivar, motivar seus alunos. O cartaz fica exposto da sala de aula. Você vai informar os alunos que aquele que explicar melhor, trazer a melhor ilustração acerca dessas características do Espírito Santo em nossa vida, em nós, vai ficar com brinde. Por exemplo, né? Júnior, como o Espírito Santo ele é o nosso advogado? Como assim? Me explique por gentileza. Aí Júnior vai trazer explicação. Você pergunta um segundo aluno. Camila, como que o Espírito Santo ele é advogado? Me explique por gentileza. O aluno que explicar melhor, trazer a melhor ilustração que todos poderão votar e assim escolher, vai ficar com brinde. E assim sucessivamente. Você vai perguntando de 2 em 2. Carlos, me explique por gentileza aí, como é que o Espírito Santo ele é o nosso consolador? Me explique. Ele vai trazer a explicação dele. Logo após você pergunta a outro aluno. Caiala, como é que o Espírito Santo ele é o nosso consolador? Traz aqui a ilustração. E logo após a explicação de ambos, você pode perguntar à turma quem ganhou, quem explicou melhor, um ou outro. Então deixa Deus te usar, viu? Meu Deus do céu. O Espírito Santo ele é confortador, ajudador, advogado, conselheiro e consolador. Deixa a sua turma participar. Já faça essa dinâmica no início da sua aula, viu? E já leva o brinde em nome de Jesus. Deixa Deus te usar cada vez mais. Mas pergunta a você. Você gostou dessa atividade? Ah, pastor, muito simples. É simples, prática, mas teológica. Vá trazer conhecimento para os seus alunos. Só peça o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Pastor, eu gostei, mas vou modificar.
fica à vontade, meus irmãos, a mim fazer alguma sugestão de atividade para que você possa fazer na sua turma, viu? Mas a modificação que você vai fazer, deixa aqui nos comentários, quem sabe outros professores poderão fazer a mesma coisa, tá bom? Sem demora, vamos para nossa segunda dinâmica. Ah, já estava esquecendo. Antes de falar acerca da segunda dinâmica, deixa eu te fazer um convite todo especial. Preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. É o maior suporte do Brasil. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro e assim receber os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia, que é bênção pura sem mistura. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 1 dos juvenis, que traz por título A Natureza do Espírito Santo. Presta atenção, essa segunda dinâmica está sensacional, vai trazer conhecimento, vai servir também como resumo da sua lição, tá bom? Veja só, nós podemos definir que o Espírito Santo ele é uma pessoa, porque nós podemos encontrar nele intelecto, vontade e emoções. Está em nossa revista. O Espírito Santo ele pensa, ele tem vontade e ele tem sentimento, por isso que ele é uma pessoa. Tá bom? Por isso que nessa dinâmica você vai fazer o seguinte, prepara um cartaz bem bonito, bem confeccionado, da seguinte maneira, mas esse cartaz ou essa atividade você vai fazer no final da sua aula, vai servir como resumo, tá bom? Você vai colocar o título, os 3 elementos da personalidade do Espírito Santo. Olha, os 3 elementos da personalidade do Espírito Santo. Primeiro elemento, intelecto. Segundo elemento, vontade. Terceiro elemento, são os 3 elementos que também comprovam que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Assim como nós temos pensamento, temos vontade e temos emoções, o Espírito Santo também ele tem. Logo, ele não é um vento e não é o poder de Deus. Ele também é uma pessoa divina. Amém? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando a você o seguinte, viu? Antes de falar da dinâmica, se você quiser essa dinâmica digitada, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu Juvenis. Lá você terá acesso a essas dinâmicas digitadas e também uma explicação comentada desta lição toda. Porque você sabe, minha intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado, tá bom? Entendeu? Você quer a nossa dinâmica digitada? Quer uma explicação por escrito desta aula? Basta acessar o nosso blog no Google, Descomplicando a Teologia, e você vai ter acesso a todos esses materiais de uma forma gratuita, porque minha intenção também é abençoar a vida de vocês, tá bom? Então veja só, no final da sua aula você vai mostrar o cartaz, vai deixar exposto para os seus alunos e vai pedir o seguinte, olha, vocês vão precisar comprovar aonde é que nós podemos ver na Bíblia Sagrada o Espírito Santo demonstrando que ele tem intelecto. Olha, que ele tem vontade e que ele tem sentimento. Me prove aí na Bíblia Sagrada. Quem provar, se você quiser, pode dar um chocolate, pode dar um bombom, deixa Deus te usar. Na revista já tem bastante informações, tá bom? Veja só, deixa o cartaz exposto e você vai informar o seguinte, olha, eu quero que vocês comprovem na Bíblia Sagrada aonde é que está escrito que o Espírito Santo ele tem intelecto, tem vontade e tem sentimento. O aluno que conseguir comprovar na Bíblia, você vai dar um brinde, deixa Deus te usar.
Se os alunos tiverem dificuldade, você pode dar algumas dicas também. Lembrando, na revista tem várias informações. Mas se mesmo os seus alunos tiverem dificuldade de responder, faça o seguinte, dá algumas dicas. Por exemplo, nós podemos ver que o Espírito Santo ele tem intelecto em Romanos capítulo 8, versículo 27, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 11, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. São comprovações que o Espírito Santo ele tem intelecto. Agora, comprovações que o Espírito Santo ele tem vontade. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 4, Atos capítulo 8, versículo 29, Atos capítulo 16, versículo 6 ao 7. Aqui está comprovado que o Espírito Santo ele tem vontade, ele manda. E ainda comprovando que o Espírito Santo ele tem sentimento. Você pode ver isso em Efésios capítulo 4, versículo 30, Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27, Tiago capítulo 4, versículo 5 e Romanos capítulo 15, versículo de número 30. Se os seus alunos tiverem dificuldade de responder, você pode estar dando algumas dicas. O importante é que haja pesquisa, participação, discussão, pois assim acontecerá a aprendizagem da palavra do Senhor, tá bom? Pergunta a você, você gostou dessa atividade? Pastor, eu preciso dessa atividade digitada. Simples, vai no nosso blog, Descomplicando a Teologia EBD. Agora, se você quiser receber essa dinâmica e todos os outros materiais diretamente no seu WhatsApp, basta você ser membro do nosso canal, tá bom? Mas já agradeço a você que é inscrito, você comenta, você que deixa o seu like. Meu Deus do céu, vocês são bênção pura na minha vida e que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus, viu? Até o próximo vídeo.